tava falando essa semana com o Tássio, a gente falando sobre o atleta, né? O atleta que corre em busca de uma medalha olímpica, de um troféu, ele não é aquele cara que ele treina no dia para dar 70%, 80%. Ele dá 100% todo dia. Todo dia. Constante. Isso. Todo dia. Repete processo, verifica, ajusta, vai, e ele chega até a medalha dele. Ou seja, para qualquer profissional, você que está escutando a gente aí, que é tatuador, entenda que os resultados que vocês vão vir, o troféu que vocês estão querendo conquistar na vida de vocês, não se resume somente a uma escultura de barro, não. Se resume no dia a dia, naquilo que você vai entrar para o seu cliente, naquilo que você, como é que se diz, tem de experiência para adequar seu negócio, para que o seu negócio performe realmente. Pô, Rodrigo, se esse ano eu faturei tantos mil, e eu fiz tantas tatuagens, e consegui tantos troféus, eu tenho que performar esse número. E para performar esse número, eu não adianta eu ficar só olhando para o troféu, eu tenho que olhar para o processo. Porque quando a gente começa a focar o processo que você está falando, o troféu vai vir. O resultado vem. É isso que eu estou querendo dizer. Porque, veja, imagina, que insanidade, né? Eu estou com os troféus ali do lado e o alvo está ali. Para eu ganhar o troféu, eu tenho que acertar no alvo. Imagina se eu tivesse com a flecha assim, olhando para o troféu. Qual é a probabilidade de eu acertar? Nenhuma. Eu vou errar. Porque eu estou mirando para o lado errado. Eu tenho que mirar no dia a dia. No dia a dia, aí eu vou pontuando, ganho. E aí, o que é que pode acontecer também? Eu posso estar mirando e olhando para o concorrente do lado e vendo, caramba, ele está tirando, e eu estou esquecendo de olhar para mim. Cara, olha para o teu trabalho, faz bem feito. Esquece a concorrência, faz o teu trabalho, não é? Faz o teu trabalho bem feito, faz com excelência, com credibilidade, faz um pós-venda legal. Quando você falou, olhar para a concorrência, a própria inteligência emocional também ensina isso a gente. A gente não vive no mundo de comparação. E hoje, Celso, a gente, na rede social, ninguém mostra, como é que se diz, o seu momento difícil, né? Isso. Ninguém muitas vezes mostra o processo para você chegar onde você chegou. Verdade. E no meio artístico, a gente tem muito essa sensibilidade de olhar para o lado, que a gente deve olhar como inspiração. Isso. Tem artista que a gente deve se inspirar, a gente deve olhar e dizer, pô, realmente, bicho, que processo, como aprender. Mas muitas vezes, Celso, a gente se compara com pessoas que têm uma história diferente da gente, se compara com pessoas que se dedicam diariamente diferente da gente. Perfeito. E no final a gente não para perguntar, que isso eu digo no meio artístico acontece, no meio da tatuagem. O cara vem para criticar o trabalho da pessoa com outro artista, mas nunca chega para você e fala assim, Rodrigo, meu irmão, como é que tu faz? Entendi. Como é que tu organiza teu tempo? Né? Como é que tu entrega o melhor na tua tatuagem? Como é que foi o processo até tu chegar aqui? Isso. Então, tipo assim, o senso comparativo, ele é sadio até o ponto que você usa como referência e você tem sede por conhecimento. Perfeito. Ou seja, sede de aprender, que está a humildade. Perfeito. Que a inteligência emocional vai fazer isso com a gente também. Exato. Mas quando você olha somente como crítica e tipo assim, e você quer almejar o resultado da pessoa sem entender a história da pessoa, o processo que está passando, você está arrumando uma armadilha para você mesmo. Você está falando um negócio agora, eu me lembrei, né? Eu gosto de correr, né? Uma das coisas que o método CIS me ajudou muito foi a questão do emagrecimento. Eu cheguei no método CIS pesando 105 quilos, né? O cara com 1,81 m, 105 quilos. E aí, poxa, saí do método CIS, 2 meses depois eu estava com 12 quilos a menos. E 3 meses depois eu comecei a correr no esteira de academia. E com mais 3 meses eu estava correndo minha primeira meia maratona. Né? Um cara que não conseguia correr 400 metros, a perna doía. Impressionante. Enfim, já graças a Deus já corri mais de 15 meia maratonas, já fiz maratona, enfim. Hoje eu peso, graças a Deus, 83 quilos com saúde e tal. Então, por que isso aconteceu? Porque houve uma mudança aqui dentro. De mentalidade. Da minha mentalidade. Ou, na verdade, da minha crença. Eu tinha uma crença em relação à comida, que quando eu era pequeno eu era muito magro, e por ser magro, as crianças faziam bullying comigo. E por fazer bullying, eu chorava. Ou seja, forte impacto emocional. Chorava. Isso. E aí, o que é que aconteceu? Qual foi a crença que meu cérebro criou? Que ser magro estava associado ao quê? A humilhação, a sofrimento. Então, para me proteger, entre aspas, o que é que meu cérebro fez? Coma que nem um cavalo. Porque aí você não vai correr o risco de ficar magro e sofrer por ser magro. Isso. E aí eu comecei a comer feito um cavalo. E aos 27 anos cheguei aos 100 quilos. E dos 27 até os 44 anos, eu passei 17 anos tentando emagrecer. Fiz de tudo que você imaginar. Só não fiz redução de estômago e vigilante do peso. O resto eu fiz. Entende? Então, tudo que a turma fala de emagrecer, rapaz, já fiz. Isso aí eu sei. Sei como é que é, tudinho. E só foi através do método CIS, quando mudou a crença. E aí, gente, você, pô, Marco, como é que muda essa crença? É choque elétrico, não sei o quê? Não, são ferramentas poderosas de reprogramação de crença. São ferramentas científicas que a gente utiliza, exercícios de reprogramação de crença. E aquela crença, ela é gerada o quê? Uma nova conexão, uma nova sinapse neural. Um novo programa é gerado. A cabeça começa a atender a plasticidade, né? Mudança de mentalidade. Isso. E aí mudou. E graças a Deus, hoje, eu tenho uma mentalidade completamente diferente em relação à alimentação, a exercício físico e por aí vai.
Então, por que eu estou contando isso? Porque quando eu estava correndo, né, um dia desses, eu estava correndo, já faz acho que 1 ano e meio que isso aconteceu. E aí eu estava correndo e tinha um cara na minha assessoria, né, de corrida, que ele estava mais na frente que eu. E aí eu disse, poxa, eu vou acelerar aqui o passo para passar esse cara. E aí eu comecei a acelerar, passei por ele. Quando eu passei por ele, lá na frente tinha um ponto de hidratação que a gente bebia água e voltava pelo mesmo percurso para o ponto inicial, da largada, vamos chamar assim. E aí, na volta, eu não cruzei por ele. Eu digo, cadê fulano? Passei por ele, tem que voltar e cruzar por ele, né? Poxa, cadê fulano? Será que ele desistiu e tal? E quando eu cheguei lá no destino final, ele estava lá. E aí eu cheguei junto e perguntei, e aí, cara, não te vi na volta e tal. Foi que eu vi, disse, não, pô, porque o meu treino hoje não era de 15 quilômetros, era de 10. Então, naquele momento, e detalhe, quando eu forcei passar por ele, quando eu fui voltando, eu prejudiquei minha corrida. Isso. Eu prejudiquei meu tempo, eu terminei chegando muito mais cansado no final, meu tempo caiu, entendeu? Que aí, no caso, aumentou meu tempo, né? Meu pace, ele prejudicou. Né? E aí, quando eu cheguei no final, que ele me disse isso, que é uma ficha grande para mim. Então, Deus falou claramente para mim o seguinte, filho, cada um tem a sua corrida. Isso aí. Cada um tem a sua corrida. Então, quando eu estou olhando para aquele cara ele tinha um treino dele, era 10, então ele tinha o ritmo dele. O ritmo dele era mais forte do que o meu. Eu tinha que cadenciar mais. E quando a gente olha para a vida profissional, do mesmo jeito. Você pode estar olhando para um cara dizendo assim, pô, esse cara, ele está indo nesse ritmo, eu tenho que ir também. Amigo, aquela é a trajetória dele, é a corrida dele. Olha para a tua. Isso. Qual é a tua corrida? Pode ser que o teu ritmo seja um pouco mais lento. Pode até ser que seja mais rápido do que o dele mesmo. Mas aí você tem que analisar a história do cara. Qual a história dele? Ele tem uma história. Pode ser que esse cara, por exemplo, pegando o exemplo da corrida, pode ser que aquele cara seja um atleta já, né, profissional, que esteja muito mais rápido do que eu, e eu tenho que entender que a corrida dele é aquela, a minha é outra. Não é? Eu posso prejudicar a minha corrida, a minha trajetória, por conta de quê? De estar olhando para a corrida do outro. E na vida profissional do mesmo jeito. Muitas vezes as pessoas estão prejudicando a sua trajetória profissional, a sua corrida profissional, porque elas muitas vezes estão comparando a carreira dela, a corrida dela, com a dos outros.